vinculava o clube, ainda na direção anterior liderada por António Soares. Patrick Moraes de Carvalho pretende uma renegociação do protocolo, sendo que em cima da mesa está nesta altura a possibilidade de inscrição de uma nova equipa sénior do clube após o final da atual temporada. É convidado deste grande jornal Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Clube de Futebol Os Belenenses. Muito obrigado pela sua presença na Sport TV. Em primeiro lugar, e porque este é um processo complexo, longo e que já vem do acordo assinado em 2012 com a entrada da Code City como investidora no Belenenses, que reação espera obter dos sócios, sendo que já teve uma ação de esclarecimento no passado sábado, para esta sua intenção de tentar renegociar este protocolo? Obrigado pelo convite. Tecnicamente a solução não é fácil, mas a sua questão tem pertinência porque coloca a tónica nos sócios, e os sócios são os donos do clube. E, portanto, nós, esta sessão de esclarecimento, assim como uma Assembleia Geral que foi realizada em 2016, serviu para apalparmos o pulso à massa associativa e tentarmos perceber como bate o coração dos belenenses. E aquilo que resulta claro, quer dessa Assembleia Geral de março de 2016, quer desta sessão de esclarecimento, é justamente que os sócios estão profundamente desagradados e profundamente descontentes com aquela que tem sido a gestão desportiva, financeira, emocional e social desta administração da SAD. Para se perceber em muito pouco tempo aquilo que está em causa, nesta Assembleia Geral, aquilo que se pretende é que mude o paradigma da relação entre o clube, a sua sociedade anónima desportiva, onde está a equipa de futebol que é do clube, e a Code City. E, portanto, aquilo que aconteceu, basicamente, em 2012, como é conhecido, o Clube de Futebol Os Belenenses alienou 51% do capital da sua sociedade anónima desportiva e, na altura, o negócio ficou plasmado em 3 documentos. Um contrato de compra e venda de ações e um acordo parasocial que foi rubricado entre o clube e a Code City. E que foi esse que foi agora... Que foi extinto, foi declarado extinto por um tribunal arbitral. E um protocolo que regula as relações entre o clube e a SAD. Esse protocolo foi assinado um pouco antes do negócio se concretizar e foi assinado pelo clube e pela SAD numa altura em que o clube ainda era maioritário na SAD. Tivemos agora um tribunal arbitral, porque, de facto, desde 2012 a relação foi sempre muito tensa entre a nova administração da SAD, comandada pela Code City, e a anterior direção do clube, e depois a minha própria direção. As relações foram sempre muito conturbadas, como é do conhecimento público, e, portanto, esses documentos, esse processo acabou onde tinha que acabar, porque estávamos obrigados a isso, que foi num tribunal arbitral. E, portanto, agora em novembro de 2017, tivemos um tribunal arbitral que, muito basicamente, veio dar o dito por não dito. E, portanto, naquele acordo parasocial que foi rubricado em 2012, para além dos direitos especiais que são consagrados na lei das SADs e que tinham sido vertidos nesse acordo parasocial que regula a relação entre o clube e a Code City, ficou também aí inscrito e plasmado um direito de recompra mandatório por parte do clube. Ou seja, em 2012, os sócios do Belenenses aceitaram vender 51% da sua sociedade anónima desportiva porque tinham a certeza absoluta, e isso lhes foi garantido, de que o clube, em determinadas datas e por determinados valores, recompraria a posição e voltaria a ser acionista maioritário. O controle do nosso futebol profissional já não é voltaria ao clube. nesta altura, com essa decisão. Exatamente. Portanto, dessa decisão resulta que esse acordo parasocial está extinto. Uma das interpretações possíveis é que as cláusulas constavam desse acordo também ficam extintas e, portanto, não vale a pena, no fundo, continuarmos aqui a bater no ceguinho e continuarmos a dizer que queremos recomprar 51% do capital da SAD, quando, ao que parece, foi dito o dito por não dito e, portanto, a recompra já não existe. E, portanto, aquilo que o Clube de Futebol Os Belenenses tem que fazer é recentrar o seu objetivo. E, portanto, temos, nesta altura, que encontrar e definir um objetivo que esteja acima dessa questão da recompra. E, portanto, temos um novo objetivo. E é isso que vai ser discutido nesta Assembleia Geral. O nosso novo objetivo é o Clube de Futebol Os Belenenses quer ter uma representatividade adequada numa equipa de futebol profissional que esteja intimamente ligada aos sócios. É esse caminho que temos que fazer. E, portanto, mas para isso terá que negociar com a SAD. Sim, aquilo que vamos propor, como eu lhe disse, existe um protocolo que regula as relações entre o clube e a SAD. Esse protocolo foi assinado quando o clube, repito, ainda tinha a maioria do capital. Depois disso, passou a ter 10% do capital e a possibilidade de recomprar 51%. E apesar de já não ser a mesma coisa que ter a maioria, o clube aceitou que o protocolo continuasse naquelas condições, em que o clube dá condições à sua sociedade para poder desenvolver a sua atividade.
Que foi um ato de gestão na altura que acabou por ajudar e muito o Belenenses numa altura difícil com a entrada da Code City. Mas não é disso que estamos a falar. O que estamos a dizer é que nós tínhamos a maioria do capital e tínhamos um protocolo em que o clube dava determinadas condições à SAD. A seguir passamos a ter 10% e a possibilidade de comprar 51%, uma opção de recompra mandatória. Mantivemos as mesmas condições. Agora, se há um tribunal que vem dizer o clube é um simples acionista, apenas com 10% do capital e já não pode recuperar a SAD, obviamente que as condições que o clube dá a essa sociedade em termos de protocolo têm que mudar. E, portanto, aquilo que nós vamos propor aos sócios é denunciar esse protocolo com data de 30/6/2018. Após o final da época? Após o final da época. Que não é inocente esse prazo? Não é uma questão de ser inocente e já lhe vou dizer qual é o objetivo. Mas nós denunciamos o protocolo, mas imediatamente mostramos aqui a nossa total disponibilidade de boa-fé para negociar um novo protocolo. Ou seja, nós vamos informar na segunda-feira, se Deus quiser, a administração da SAD e a própria Code City das cláusulas que pretendemos modificar no protocolo, vamos dizer quais são as soluções que apontamos, quais são as nossas ideias e vamos ficar totalmente receptivos, de coração aberto, às propostas que venham do lado da administração da SAD. Mas a questão que se coloca agora é o que é que o leva a crer que a Code City está disposta a negociar quando as relações têm sido tão tensas e quando não tem havido sequer quase relações entre a direção do clube e a SAD? Porque tenho a certeza absoluta que do lado da Code City estão pessoas inteligentes e percebem que houve aqui uma mudança radical das circunstâncias. Mas estão numa posição mais confortável porque a decisão foi desfavorável? Não, quem está numa posição mais confortável é o clube. Neste momento é o clube que está numa posição super confortável. Porquê? Porque a minha direção, quando chegou em outubro de 2014, nós estávamos reféns dos contratos assinados em 2012, que não fomos nós que os negociamos e não fomos nós que os assinamos. E, portanto, tínhamos que seguir uma estratégia que não era a nossa. Tínhamos que ser solidários com o trabalho feito pela anterior direção. Foi isso que fizemos. Somos sérios e no associativismo temos de ser solidários. A partir de agora, o clube finalmente está livre para seguir, o clube e esta direção, com o apoio dos sócios, está livre para seguir a sua própria estratégia. É isso que vamos fazer. Porquê a data de 30 de junho? Por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, porque nós não queremos causar nenhum dano imprevisto à nossa sociedade anónima desportiva, não queremos causar qualquer prejuízo e, portanto, estamos aqui a dar um aviso prévio suficiente no sentido da SAD, se entender, não chegar a acordo com o clube, poder encontrar outras soluções. Não queremos acreditar nisso. Nós acreditamos que vamos... Essas soluções passarão por a equipa atual do Belenenses deixar de ter a possibilidade de jogar no Restelo nas atuais condições, ou seja, passando a ter que pagar para jogar no Restelo e não é só isso que está em causa. No novo protocolo que pretende alterar. Sim, não é só isso que está em causa. Aquilo que nós podemos garantir aos sócios do Belenenses é que até 30 de junho de 2018 a nossa equipa Belenenses SAD vai jogar seguramente no estádio do Restelo. Porquê? Porque não queremos causar prejuízos, queremos dar um aviso prévio suficiente, estamos preocupados com a verdade desportiva e com a integridade da competição e, portanto, não queremos arranjar problemas à Liga, não queremos arranjar problemas à nossa equipa. E, portanto, até 30 de junho, seguramente, jogará no Estádio do Restelo. Depois de 30 de junho, só não continuará a jogar no Estádio do Restelo se for essa a vontade da SAD. Porque a vontade do clube é que continue e vamos oferecer à Belenenses SAD as melhores condições que a Belenenses SAD poderá encontrar. Ninguém fará melhores condições à Belenenses SAD do que aquilo que o clube vai fazer. Temos é que mudar o paradigma da relação. Afirma que não quer perturbar o momento da equipa até ao final da época, mas ouvimos há pouco, por exemplo, Silas afirmar que está impedido de colocar os júniores na equipa para treinar, numa altura em que teve algumas dificuldades para fazer uma equipa. Não está já a ser prejudicado a equipa principal do Belenenses nesta altura? Sobre isso diria o seguinte, eu ouvi essas afirmações do Silas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que sou um adepto do Silas, gosto muito do Silas, sempre gostei dele como jogador, um jogador fantástico, muito acima da média, e estou a gostar muito do início dele como treinador. 2 jogos não dá para avaliar, mas tem um discurso à Belenenses. Repare que ele tem a mística e sabe o que é o Belenenses. Ele esteve no Belenenses e foi nosso atleta quando a SAD era controlada e gerida pelo clube e pelos seus sócios, portanto ele teve uma boa escola. E ele tem esse discurso que galvaniza todos os sócios e a mim pessoalmente até me arrepia. Eu gosto de ouvir o discurso do Silas e mais do que isso, depois dentro do campo, nestes 2 jogos, tem consequências, o discurso dele tem consequências dentro do campo, porque podia ser só discurso e depois não haver uma correspondência com o que se passa dentro do campo, mas tem correspondência. Futebol positivo, que os sócios gostam, uma confiança diferente. Eu até é sinal que foi preciso o Silas chegar à SAD, para as pessoas da SAD perceberem o que é o Belenenses e o que é um discurso à Belenenses que até agora nunca tivemos. Agora, quem passou essa informação ao Silas, de que os júniores estão proibidos de treinar com a equipa profissional, passou-lhe uma mensagem errada, não sei com que objetivo. Aquilo que eu posso dizer ao Silas
é que, olha, ainda ontem recebi uma bufetada na cara. O ano passado, o clube escreveu uma carta à administração da Belenenses SAD a recomendar que assinasse um contrato profissional com o atleta Pedro Amador, que era nosso júnior, e recomendamos vivamente que o fizessem, um lateral esquerdo, largo futuro. Ontem vi em todos os jornais desportivos uma fotografia do Pedro Amador em Braga a cumprimentar o presidente do Braga a rubricar um contrato de 5 anos com o Braga. E isso para mim é uma facada, porque nós temos um futebol de formação de excelência e aquilo que todos gostaríamos era de ver júniores na primeira equipa, mas gostaríamos de ver júniores na primeira equipa, havendo uma relação positiva entre o clube e a SAD, e o clube ser também compensado e ressarcido pelo forte investimento que faz no futebol de formação e que tem que ser integralmente suportado por nós. Agora, relativamente ao Silas, nós não queremos colocar nenhumas dificuldades, muito menos ao Silas, que é um dos nossos. O Silas é um dos nossos, é do Clube de Futebol Os Belenenses. E, portanto, se o Silas precisar de júniores para treinar, é muito simples. É só telefonar-me e terá os júniores que pretender para poder fazer os treinos de que necessita. Muito bem. É obrigatório falarmos das consequências do que acontecerá depois da Assembleia Geral e das possibilidades em aberto. Caso não haja possibilidade de negociação com a SAD, com a empresa que tem a maioria do capital da SAD, e com esta denúncia do protocolo, quais serão as consequências para a equipa de futebol diretamente, nomeadamente junto da Liga? Bom, isso, se nós no dia 30 de junho não formos capazes de ter um acordo, eu volto a repetir, não acredito, nós estamos de boa fé. Mas há essa possibilidade forte, até pelas relações que têm sido públicas, muito conturbadas. Na vida essa posição existe sempre. O que neste momento o clube está numa posição de conseguir é estar numa posição pelo menos de equilíbrio relativamente à Belenenses SAD e à Code City. Porque desde 2012 temos estado sempre em déficit, sempre em prejuízo, sempre a correr atrás do prejuízo e o clube sempre numa posição de inferioridade. E portanto neste momento o clube não quer estar numa posição de superioridade, quer estar numa posição de igualdade. E será muito fácil chegarmos a um acordo, porque nós vamos apresentar propostas, vamos ouvir as propostas da parte contrária, e se a parte contrária não estiver de acordo com as nossas propostas, nós vamos pedir, então corrijam as nossas propostas e digam o que é que pretendem e porque é que não estão de acordo. E, portanto, entre pessoas inteligentes, em princípio, será fácil termos um acordo. Se não tivermos, aquilo que resulta claro para nós é que no dia 30 de junho o Clube de Futebol Os Belenenses não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Quem pode ter um problema é a SAD e quem pode ter um problema é a Liga. Mas acredito que a Liga e a SAD, não havendo um protocolo até 30 de junho, também terão essa situação acautelada e, portanto, no dia seguinte nascerá outra vez o sol. Mas havendo essa hipótese, para os adeptos do Belenenses certamente que preocupa nesta altura pensar que a equipa principal, como a conhecemos agora, poderá não jogar no Restelo e haverá uma nova equipa que começará necessariamente numa divisão inferior. Há essa possibilidade, na próxima época, a nossa proposta, ter uma equipa apenas do clube numa divisão inferior. E os adeptos não... Enfim, não será uma solução que agradará aos adeptos e aos sócios do Belenenses. Aquilo que está em cima da balança neste momento é a situação atual é absolutamente insustentável e o clube todos os dias morre mais um bocadinho. Portanto, é uma morte anunciada em que todos os dias levamos mais uma facada e vamos esvaziando o sangue e vai chegar o dia em que morremos completamente. E, portanto, isso tem que acabar. É preciso atuar. E nós devemos isso a todos os antigos dirigentes do clube, a todos os antepassados que passaram no Belenenses e que fizeram com que o Belenenses tivesse esta história extraordinária que tem. Não foi encostados a um canto, com medo de braços cruzados, que se fez a história do Belenenses. E, portanto, esta direção, e eu próprio, enquanto Presidente, tenho o dever moral, nesta altura, de tomar uma decisão e inverter este paradigma e esta relação. É isso que vamos fazer. Sob pena das futuras direções do Belenenses, os meus filhos, os meus netos, os filhos e os netos dos sócios do Belenenses, amanhã, quando quiserem ser dirigentes do Belenenses, isso é apenas voluntariarem-se para irem para dentro de um colete de forças. Isso eu não posso permitir. Nós temos que sair desta relação. Há casamentos e há divórcios. Não é? E, portanto, nós temos que sair desta relação. Relativamente ao resto, uma das propostas que nós fazemos, justamente em termos de protocolo, e que para nós é fundamental, é termos uma equipa de futebol sénior, que estamos proibidos no âmbito do atual protocolo. Porquê é que queremos ter uma equipa de futebol sénior? Em primeiro lugar, porque precisamos de garantir a transição para o futebol sénior aos nossos júniores. Nós há 2 anos fomos vice-campeões nacionais e 60% ou 70% do nosso plantel pura e simplesmente deixou de jogar futebol na transição para séniores, que é uma coisa que é uma aberração, uma geração extraordinária. E tem tido também mais dificuldades de recrutamento? Dificuldades de recrutamento, porque os atletas preferem ir para outros clubes onde têm a transição para sénior. Nós vivemos dos direitos de formação que conseguimos receber todos os anos de variadíssimos clubes, incluindo de Itália, de Inglaterra, de França, de clubes portugueses, que nos pagam direitos de formação quando miúdos do Belenenses rubricam contratos de trabalho desportivo profissional com esses atletas. Vivemos disso
E, portanto, hoje só temos direitos de formação até aos 28 anos, com uma equipe sénior será até aos 24 anos. Esta equipe sénior, havendo uma relação positiva com a SAD, amanhã pode ser a equipa B do Belenenses e ser um vaso comunicante importante com a equipa da Belenenses SAD. Quando me pergunta, os sócios vão ter duas equipas, uma da Belenenses SAD e outra do clube. Bom, o Benfica também tem, o Benfica e o Benfica B. O Sporting também tem, o Guimarães também tem, o Braga também tem, o Marítimo também tem, o Porto também tem. Enfim, a equipa começar numa divisão inferior, neste caso. As equipas vezes desses clubes também jogam todas em divisões inferiores. O Marítimo está no CNS, as outras estão na segunda Liga e, portanto, a divisão não é importante. O que é importante é assegurar a transição para o futebol sénior aos nossos júniores, para eles terem um período de maturação maior, poderem estar connosco não até aos 18, mas até aos 19, 20, 21, 22, ser um espaço de afirmação desses atletas e um espaço também a constituição de novos direitos desportivos por parte do clube, uma equipa onde os sócios sintam a mística e se identifiquem e os sócios possam apoiar essa equipa. Patrick Moraes de Carvalho, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Amanhã teremos então a Assembleia Geral do Belenenses a partir das 18 horas no pavilhão Acácio Rosa, um momento importante para a história do clube do Restelo. Ficam aqui os esclarecimentos do presidente do Clube de Futebol, os Belenenses. Seguimos com a restante informação. O Sporting de Braga, tal como o Sporting, também enviou a lista de jogadores para os 16 avos de final da Liga Europa. Os reforços Diogo Figueiras e Luquides são as novas opções do técnico Abel Ferreira. O Wilson Eduardo também foi colocado na lista. Lembro que o avançado não estava entre as opções para a fase de grupos da prova porque estava lesionado. Em sentido inverso para estas três entradas, o técnico bracarense teve que riscar 3 nomes: guarda-redes André Moreira, que saiu para o Belenenses, Ricardo Ferreira e Francésio, que sofreram lesões graves. O Braga vai defrontar